explicando um pouco sobre o que acontece no fenômeno de encurtamento pelo frio. A temperatura ela tem uma influência grande nas reações que ocorrem pós-mortem, né? Na velocidade com que essas reações ocorrem. O pH fisiológico do animal é ali em torno de 7. E aí, para acontecer a conversão do músculo em carne, ele sai de um pH 7 até mais ou menos um pH de 5,8 nas condições normais, né? Quando a temperatura está elevada, ali em torno de 40 graus, que é a temperatura que a carcaça geralmente possui logo após o abate, essa temperatura favorece a queda do pH, promovendo uma aceleração dessa queda. E quando ele está em temperatura baixa, ocorre o efeito reverso, ele retarda a queda. Então, a temperatura faz com que demore mais para que a carne atinja o pH de 5,8. Para o frigorífico, não é legal que demore tanto para atingir esse pH, porque como ele precisa esperar acontecer o processo de rigor mortis e maturação sanitária para só então ele processar a carne, quanto mais tempo isso demorar, mais ruim vai ser para ele em termos de produtividade. Então, seria ruim para ele esperar muito tempo para esse pH cair. O problema é que eu não posso deixar a carcaça muito tempo nessa temperatura de 40 graus, senão eu vou ter problema sanitário, porque a maioria dos micro-organismos patogênicos se desenvolvem nessa faixa de temperatura, né? Então, por conta disso, as carcaças precisam ser refrigeradas momentos após o abate para que eu não tenha problema sanitário. O que acontece? Quando a carcaça ela é refrigerada ali em torno de 0 e 5 graus, ocorre uma taxa de declínio mais rápida do pH, né? E aí ocorre uma aceleração dessa queda de pH. Só que isso é indesejável, não é legal, porque esse pH ele cai porque o retículo sarcoplasmático ele perde a capacidade de regulação dos íons de cálcio, né? E o íon de cálcio ele é responsável ali, digamos assim, pela ativação do processo de contração muscular. Então, quando essa temperatura fica nessa faixa aqui de 0 a 5 graus, ocorre uma queda excessiva de pH provocada pela perda de capacidade de retenção de cálcio do retículo sarcoplasmático. E essa perda dessa capacidade vai gerar o processo que a gente chama de encurtamento pelo frio. Ele recebe esse nome de encurtamento pelo frio porque quando perde essa retenção de cálcio, quando o retículo sarcoplasmático perde essa capacidade de retenção de cálcio, ele vai jogar muito íon cálcio no sarcoplasma, fazendo com que o sarcômero tenha um alto grau de encurtamento, porque ele vai contrair demais. Porque como é o cálcio que ativa essa contração muscular, muitos íon cálcios vai fazer uma reação exagerada de encurtamento do sarcômero. E essa reação exagerada do encurtamento do sarcômero vai gerar dificuldade no processo de maciez da carne lá na maturação. Então, mesmo que existam as enzimas proteolíticas que são capazes de desfazer a ligação actomiosina, que provoca o encurtamento do sarcômero, se ele tiver muito encurtado, esse grau de encurtamento ele vai influenciar no quanto a carne pode ser ou não macia. E aí, esse encurtamento pelo frio, ele gera uma rigidez excessiva e dificulta esse processo de maciez lá da carne no processo de maturação. Então, o encurtamento pelo frio, resumidamente, ele é um problema causado por uma refrigeração da carcaça em temperaturas muito baixas, ali na faixa entre 0 e 5 graus, que causa uma perda de regulação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, que vai fazer com que a contração muscular ocorra de maneira exagerada e ocorra um alto grau de encurtamento do sarcômero, né? Então, o frigorífico, se ele refrigerar a carcaça entre 0 e 5 graus, ele tem um problema de encurtamento pelo frio. Só que se ele refrigerar a carcaça acima de 10 graus, ele tem um problema de que aí a queda do pH vai demorar demais para acontecer. Ele vai demorar demais para acontecer porque essa faixa de temperatura entre 10 a 15 graus, ela retarda essa reação química. Então, isso também não é desejável, porque vai demorar demais para o pH da carne chegar lá no 5,8, né? E aí, o que o frigorífico faz para conseguir melhorar esse desempenho aí do rigor mortis, já que a temperatura ideal para o rigor mortis acontecer é lá no 30 graus, só que nessa temperatura eu tenho problema de questões sanitárias de proliferação microbiana.
E se eu refrigerar demais a carcaça, tem o encurtamento pelo frio. Se eu deixar na temperatura de 10 graus, demora demais para cair. Então, são 3 situações aí que o frigorífico sofre no processo de rigor mortis. Então, para resolver o problema, o método mais utilizado, que mais tem tido eficiência para não acontecer o encurtamento pelo frio e ao mesmo tempo fazer com que o rigor mortis aconteça mais rápido, para que o frigorífico consiga processar mais rápido a carne, foi o uso da estimulação elétrica. Então, a estimulação elétrica, ela é uma passagem de corrente elétrica pela carcaça. Como que é? O frigorífico coloca um bastãozinho, né, logo após a sangria do animal, antes dele ser esfolado ainda, e aí nesse bastãozinho a carcaça, conforme ela vai passando pela nória, ela esbarra nesse bastão e ela leva um choquezinho de leve. Esse choquezinho faz com que estimule o esgotamento das reservas de ATP no músculo com a temperatura ainda alta. Ou seja, ele vai promover uma queda rápida do pH com a temperatura ali de 30 graus, porque ele acabou de ser sangrado. E aí, quando chegar a hora de refrigerar a carcaça, depois que foi esfolado e eviscerado, ele já vai ter passado por esse processo de esgotamento de ATP e vai chegar mais rápido na temperatura de 5,8. Então, a temperatura de resfriamento da carcaça não vai prejudicar a produtividade do frigorífico e, ao mesmo tempo, ele não vai precisar refrigerar ali a 0,5 graus e aí não vai ter o problema do encurtamento pelo frio. Então, por isso que a estimulação elétrica ela é hoje um dos melhores métodos para conseguir fazer com que com que o rigor mortis aconteça de maneira acelerada, sem prejudicar a carne nem sanitariamente e nem no quesito maciez aí que vai ser provocado pelo encurtamento pelo frio. É isso, eu espero que tenha dado para entender. É um pouco difícil a gente fazer aula assim, gravando, né? Porque a gente tá falando sozinho, então é um pouco difícil saber se estão conseguindo acompanhar. Mas tá aí uma breve explicação, espero que dê para entender. E qualquer coisa se tiver alguma dúvida, alguma coisa não tiver ficado claro, pode falar comigo que tô aqui para ajudar.